quem está nos acompanhando numa sequência, na última terça-feira nós trabalhamos com Mateus capítulo 24, a parábola da figueira. E introduzimos a ideia do porquê o Eterno compara Israel a uma figueira, mostrando suas várias facetas, e tentamos despertar aqueles que ali estavam conosco a entender a importância de se voltar às raízes da origem da fé, que nós chamamos de fé cristã. E é óbvio que isso requer de nós a compreensão de que num dado momento da história foram roubados, foi arrancado de nós os valores que a igreja primitiva do livro de Atos tinha como fundamento da sua fé, da sua crença. E alguém pode dizer, mas como é que eu descubro isso? Não está muito longe de nós entendermos. Se alguém quiser comprar livros que falem do assunto, vai custar um valor. Mas se fizer uma pesquisa apurada hoje na internet, se encontra a respeito dessas informações de que no período entre o século 3 e 4, onde o Império Romano, por uma necessidade política e militar, resolve não mais perseguir os cristãos, não mais perseguir aqueles que professavam a fé em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, mas antes apresentá-los um acordo de paz, dito Edito de Milão. E a partir dali Constantino ele vai fazer uma mudança em vários valores bíblicos, trazendo uma mescla entre o mitraísmo, do qual era o culto que o imperador tinha, com aquilo que vinha do seio de Israel. Alguém poderia me perguntar qual o mal que isso traz a nós? É justamente o que nós estamos meditando na palavra, para que você possa perceber o quão mal é. Nós, na semana passada, citamos um texto, um versículo de Daniel, no capítulo 7, onde diz que aquele que viria como o espírito do anticristo, não o anticristo em si, mas o espírito dele, que já atuou em vários homens durante um tempo na terra, ele trabalharia para mudar os tempos e as épocas, as estações, e até mesmo, por que não dizer, como a gente sabe que o fez, a mudança na contagem do calendário. Nosso calendário é gregoriano, é uma contagem a partir da situação relacionada ao Sol, enquanto os calendários mais antigos são lunar. Eu não vou entrar nesse processo agora, porque não é a nossa mensagem hoje. Mas o que nós estamos tentando mostrar de forma muito clara, muito simples, é de que num dado momento, o adversário de nossas almas, que a Bíblia chama de serpente, dragão, diabo, ele trabalhou de forma a atacar a mescla dos valores bíblicos. Então o que acontece? Nós, brasileiros, que somos cidadãos brasileiros, nós estamos familiarizados com aquilo que a cultura brasileira nos entrega. Quem de nós que estamos aqui nessa live não já ouviu falar de carnaval, isso de festas juninas, do dia dos namorados, dia dos pais, da mãe, Corme Damião, tantas outras crenças ou feriados ou festejos nacionais que estão inseridos no contexto da nossa cultura brasileira. Mas a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus como Salvador, somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Saímos do poder de Satanás para o poder de Deus vivo. A Bíblia chega ao ponto de dizer, e nós falamos isso em outra pregação, de que nós, como jambujeiros bravos, gentios, somos enxertados na oliveira. Ou seja, é impossível que um jambujeiro enxertado transforme a oliveira em jambujeiro. É o contrário. Nós vamos ser enxertados e vamos então nos transformar numa oliveira. É óbvio que nós não somos salvos pelo fato de andarmos em cima daquilo que Deus nos ensinou, com um padrão moral, com um padrão de mandamento. Nós somos salvos pela obra em Cristo Jesus, pelo aquilo que Jesus fez na cruz, antes que alguém questione. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Contudo, uma vez salvo, a pergunta que fica é como que um salvo anda? Como que um salvo, ele se promove a caminhar no dia a dia? E aí que quando Constantino ele fere a origem, e eu que nasci em 1970, outros aí nasceram na década de 80, outros de 90, já receberam assim. Então quando nós vamos ler a Bíblia com uma mente gentílica, nós interpretamos da forma que nós consideramos dentro do que nós entendemos. E nós temos que ter um pouco próximo a mente de quem escreveu para entender o porquê foi escrito. Por exemplo, nós que vivemos na cidade, um povo agrícola. Nós não entendemos das dimensões de plantio da terra. Nós não entendemos de procedimento de algumas árvores, como oliveira, tá certo? Videira, figueira. Então nós lemos os textos que Deus usa metáforas, parábolas, sentido figurado de linguagem, e nós ficamos tentando interpretar da forma que a gente julga mais correto.
Mas é uma lógica que nós deveríamos nos teleportar à nação de Israel para entender a importância da oliveira, da figueira, da videira, para assim entender por que Jesus usou como exemplo. Quando Jesus em João 15 diz, meu pai é agricultor, eu sou a videira, vós sois os ramos, quando eu começo a estudar sobre o cultivo da videira, como que ela é podada, como frutifica a uva, em que estação, em que tempo, eu vou entender muito mais profundo o que o Senhor quis dizer quando me comparou ao ramo de uma videira. Quando eu olho só superficial, eu vou pegar algumas coisas importantes, mas não cerne o detalhe. E o que nós estamos tentando fazer nesse culto, vamos colocar assim, que nós temos feito aqui na terça-feira com os irmãos que estão nos ouvindo, é mostrar a importância de enxergar as Escrituras com a origem de quem gerou elas. Por exemplo, existe alguém que escreveu um sequer livro da Bíblia que tenha sido fora da cidadania de Israel? Alguém que porventura escreveu ou colocou com a pena, vamos colocar assim, um pergaminho, e ele era de uma outra nação que não fosse Israel? Eu já te respondo, absolutamente não. O Senhor teve esse cuidado. Quando Deus escolhe os apóstolos, Pedro tem a sua importância, João tem a sua importância, Tiago também, todos têm a sua importância numa engrenagem chamada reino, ninguém é maior ou menor. Mas quando se tratava de fazer a transformação da lei, que é um aio, uma sombra que aponta para Cristo, o Senhor escolheu a dedo Saulo, que se tornou Paulo. O que ele tinha de muito importante? Paulo não era pescador, Paulo não era cobrador de impostos, Paulo foi criado desde pequeno aos pés de Gamaliel, Paulo era um doutor da lei. Paulo entendia como ninguém o aio, a sombra, o modelo, mas precisava enxergar a expressão exata do verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele encontrou este verbo no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrada contra os aguilhões. Ali os olhos de Paulo se abrem. Ali o Senhor toma Paulo para fazer aquilo que ele mesmo declarou nas suas epístolas. Eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério. Por que Paulo tinha que ser apóstolo dos gentios? Porque ele é um dos apóstolos mais qualificados, não melhor, mais qualificado, pela formação que teve acadêmica, espiritual, religiosa ou teológica. Ou seja, Paulo foi um homem que desde pequeno estava familiarizado com shofar, Yom Teruah, estava familiarizado com Kippur, Sukkot, Shavuot, porque ele sabia que essas coisas faziam parte da cultura celestial entregue a Israel. E aí que eu quero lhe mostrar uma coisa, Paulo escreveu tudo quanto escreveu abalizado na cultura celestial entregue por Deus a Moisés, o mediador. Então quando Paulo fala, por exemplo, sobre arrebatamento, o fato de tocar a última trombeta, ele não está falando porque ele estava passando num lugar e viu uma banda de rock tocando trombeta, ele foi de trombeta. Ele está se referindo ao que ele escreve a Tessalonicenses e a Coríntios, com vistas ao que aquilo representa dentro do ensino que Deus entregou a Israel. Ou seja, se eu nego, se eu não conheço, se eu não entendo nada do que Deus entregou ao seu povo, eu vou ter dificuldade absurda de entender em que tempo estou, em que época me encontro. Uma pessoa que entende música, Paulo usa esse exemplo em Coríntios. Se alguém der um tom, um toque incerto, quem se preparar para a guerra? Isso significa que o corneteiro num quartel, ele tem toques distintos, com direita vão ver, esquerda vão ver, ombro, armas. Se eu não entender o toque, o som, eu não consigo saber para onde eu vou. E no caso do passado, havia toque de guerra, há toque de ajuntamento, ok? Então os toques eram sons emitidos que davam entendimento de como se deve fazer, de como se deve andar. E o que eu quero mostrar com isso? Que quando eu não consigo ler o entendimento bíblico da forma do qual ele foi escrito, eu não me preparo para nada. Eu vou viver como todo mundo vive, pontuando que Jesus virá através de um sinal. Olha, houve um grande invasão de gafanhoto, e Jesus está voltando. Ó, teve um eclipse, e na épocas passadas, né, o pessoal não sabia o que era. Ai, vai acabar o mundo. O mar invadiu a terra em algum lugar. Olha, isso é o sinal. Então a gente começa a simplesmente tentar detectar coisas que os nossos olhos veem, ouvidos ouvem, e atribui que isso é que vai determinar todo o processo. Isso é um engano. Só há uma coisa que define o que Deus estabelece nesse planeta, queira as pessoas gostarem ou não. Foi o que Deus falou, ele não muda, nem numa soma de variação nem mudança. Ele disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teus pais,
de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas as famílias da terra. Então, a partir de Abraão, que passou a promessa a Isaac, a Jacó, que teve o nome alterado para Israel, Deus estabeleceu qualquer coisa sobre a face da terra. Inclusive, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo, ele tem uma nacionalidade. Ele não é boliviano, ele não é paraguaio, não é brasileiro, ele não é americano, ele é israelita. Doa quem doer. Seja o povo que seja mais odiado do mundo, mas Jesus, o grande salvador do planeta, ele vem de origem israelita. Paulo é de Benjamim. Os apóstolos originais são de Israel. Pedro, na sua simplicidade, na sua epístola, você pode conferir, diz: Paulo tem sabedoria em pontos difíceis, os quais os indoutos, ignorantes, torcem para a sua própria perdição. O que Pedro quis dizer? Paulo tem uma qualidade, Paulo tem algo que Deus colocou, que diferencia ele dos demais. Ou seja, Paulo conseguia aquilo, isso para que você entenda o nível. Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Ele teve um corte no prepúcio do pênis dele. Acordo estabelecido a partir de Abraão, não na lei, na graça. Lá em Abraão, não tinha lei ainda. E Paulo praticou isso em vida. Quando mais à frente teve Timóteo, filho na fé, o que ele fez? Circuncidou Timóteo. Mesmo andando na graça da igreja. Porque ele entende que sombra e realidade caminham junto. Mas foi Paulo que escreveu aos Romanos. Foi Paulo que escreveu aos Colossenses. Que a circuncisão verdadeira, a circuncisão de Cristo, é despojar a carne. É pôr fim à ira, a maledicência, a prostituição, ok? A glutonaria. Essa é a circuncisão. Então ele está dizendo, o que Deus outrora fez com Abraão, no prepúcio da carne do homem ao 8º dia, apontava para que eu e você venhamos cumprir. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carne, toma sua cruz e siga-me. Essa é a circuncisão. Então Paulo conseguia fazer isso com muito equilíbrio. Paulo era o homem capaz de escrever em 1 Coríntios 10, ele dizendo assim: quando os judeus pararam de frente no Mar Vermelho e passaram no Mar Vermelho, ele disse, era o sinal do batismo nas águas. Ele diz assim, os israelitas foram batizados nas águas, todos. Ou seja, para nós, na concepção comum de quem lê, o batismo só começou a ser falado a partir de João Batista. Paulo conseguiu ver além disso. Ele conseguia perceber que uma pedra que os seguia, a nuvem que os cobria, tudo apontava para Cristo. Está lá em 1 Coríntios 10, eu não vou ler. O texto que nós vamos nos basear hoje para reflexão e meditação está em Romanos capítulo 9. Apenas para enfatizar que eu não estou inventando nada, já está escrito. O que eu fico muito triste é que a teologia moderna, ela veio arraigada com o mitraísmo romano. E por isso nos roubaram muito da essência. E o que o nosso trabalho hoje é nos trazer a sensatez. Trazer novamente para o fundamento original. E eu digo em todos os sentidos, com sinais, prodígios, cura, poder, como de costume aqueles que caminham conosco, Deus tem feito ao longo do nosso caminhar e do meio do ministério. Aqui em especial, ele está ministrando o que a Bíblia chama de capacidade de ensino. O Espírito de Yahvé, tá certo? Virá sobre o descendente de Jessé, o renovo, Jesus, o descendente de Jessé, de Davi, repousará sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento, sabedoria, os 7 Espíritos. E esses 7 Espíritos, ele, quando assim você o busca, te qualifica para fazer esse trabalho. E o que nós estamos fazendo agora é através do entendimento, do ensino. Bom, em Romanos capítulo 9, diz assim o apóstolo Paulo após os gentios. Verso 1. Digo a verdade em Cristo e não minto. Testemunhando comigo, verso 1, no Espírito Santo, a minha própria consciência, disse Paulo, que eu tenho grande tristeza, incessante dor no coração. Que dor é essa, Paulo? O que te incomoda? Verso 3. Porque eu mesmo desejaria ser afastado de Cristo, anátema, maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Está querendo dizer assim, quem me dera que meus compatriotas pudessem enxergar Jesus como Salvador e Messias. Eles não enxergam, eles estão cegos, porque os gentios precisam ser salvos. Isso está mais à frente, no mesmo Romanos capítulo 11. Mas vamos continuar no verso 4. Olha o que Paulo diz a respeito de Israel. São israelitas? Olha lá, são israelitas? São israelitas. Pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. 5 deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo não diz que não há uma ligação, ele diz a aliança, as promessas, o culto é Israel.
Agora, lá em Romanos 11, que eu não vou ler, já li outrora, foi quebrado os ramos naturais, e a Rebeca foi enxertada, eu fui enxertado, você foi enxertado. Mas o culto pertence a quem? Você leu? Aos israelitas. O que é o culto? A forma pelo qual Deus estabeleceu, pela qual Ele aceita culto. Ele não entregou o povo argentino nem o brasileiro na sua história cultural. Ele entregou a Israel. Quando Israel celebra o Pessa, a Páscoa, ele está cultuando a Deus. Quando Israel faz a colheita na terra, ele está cultuando a Deus. Porque Deus escolheu uma forma de culto que Ele quer receber. Não é eu que determino o culto que vou fazer. É Ele que estabelece o culto que Ele quer receber. Por exemplo, Ele não tem nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa sejamos salvos. Qualquer pessoa que busca achar que está cultuando o Deus único, eterno, todo-poderoso, por intermédio de outra pessoa que não seja Jesus, Deus eterno não aceita culto. Porque Ele estabeleceu um, chamado Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo, a qual elegeu o seu Filho, a qual Ele disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estar aos teus pés. Hoje tu és meu filho, hoje te gerei. Então é importante salientar que os cultos pertencem a Israel. E eu quero lhe mostrar exatamente esse procedimento. Lembra que semana passada nós falamos da figueira, que Jesus diz: olhai, vede, aprendei sobre a figueira. Quando seus ramos brotam, está próximo o verão. Não passará essa geração que perceba isso sem que tudo se cumpra. Foram palavras que nós meditamos na semana passada. Agora, olha o que eu quero lhe fazer compreender hoje, da importância de Israel nesse processo. O texto de Romanos foi apenas para dar o fundamento, mas o texto que eu quero mesmo com você, e você acompanha comigo agora, eu quero lhe mostrar uma coisa da importância de conhecer a figueira. Vamos lá em Coríntios, capítulo 15, é o nosso texto básico. Coríntios 15. 1 Coríntios 15, eu queria ler com você. Bom, Paulo, no Coríntios 15, está falando sobre ressurreição. Repete comigo aí. Ressurreição. Ok? Ressurreição. O tema é esse, ressurreição. Só que Paulo, ele vai fazer uma coisa que você talvez não perceba, mas eu vou te mostrar a percepção. Paulo vai usar o princípio que Deus estabeleceu de plantio na terra e colheita para falar sobre a ressurreição dos mortos. Quer ver? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, vou ler a partir do verso 20. Não dá para me ler o capítulo todo por causa do nosso tempo. Mas se você quiser fazer, não tem nenhum problema. Verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo Ele, guarda essa palavra aí, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele usou a palavra primícias dos que dormem. 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Ordem. Existe uma ordem estabelecida por alguém que define como ocorre a colheita na terra, a ressurreição dos mortos. Verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, vírgula, as primícias, ponto e vírgula, depois que são de Cristo na sua vinda. 24. E então virá o fim, quando entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. 25. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Excluiu o Pai deu tudo a ele, o Pai está fora dessa subordinação. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Qual é o assunto do capítulo? Ressurreição dos mortos. Nos versículos que eu não li, ou seja, do 1 ao 19, que eu li do 20 em diante, o apóstolo vem dizendo assim, só para que você entenda, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos
o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. 2. Por ele também sois salvo, se retiveres a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. 3. Ante tudo vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. E que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois às 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém agora já dormem. 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Verso 8. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. O assunto então é ressurreição. Agora, o que impressiona no texto? Paulo está escrevendo uma carta como aquele que foi criado aos pés de Gamaliel para uma igreja que se encontra no meio dos gentios, na localidade de Corintos. E ele começa a dizer assim: queridos, eu vos informei da forma que recebi, que Jesus de Nazaré, filho de Deus vivo, morreu numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele ressuscitou e foi visto primeiro pelos 12, depois ele foi visto por 500 irmãos, e depois ele diz, e foi visto também por mim. Então está querendo dizer assim, a ressurreição é real. Eu testifiquei, eu dou testemunho, Jesus de Nazaré está ressuscitado. Pois bem, qual é a pergunta que surge logo depois disso? Ora, se Jesus ressuscitou, e nós? Vamos ressuscitar também? E ele vai dizer que sim, os versos que eu não li. E ele então diz assim, eu vou aplicar para vocês como é que funciona o processo da ressurreição. E aí me choca que Paulo, como tem uma cultura israelita, o que Paulo lembra? Ele pensa assim, como que Adonai ensinou os nossos pais a cultivar a terra? Como foi que o Eterno entregou a Moisés que o povo de Israel, as 12 tribos, deveriam viver quando entrasse na terra de Canaã, no cultivo? Ele usa a palavra primícias. Primícias. Por que ele usa a palavra primícia? Porque na cabeça de Paulo está assim, o Eterno colhe na terra ao período de um ciclo de um ano 3 vezes. Quando os frutos surgem, logo no início, você entrega a Deus as primícias. Depois que você tira a primícia e entrega a Deus o sacerdote, você faz uma colheita geral. E essa colheita vai do mês, escute, do mês de Abib Nissan até o 7º mês, que é o mês de Tisrim. Por 7 meses, dentro do calendário de Israel, a colheita. E sabe quando que a colheita acaba? Quando toca o shofar de Yom Teruah. Ou seja, se para de colher quando se toca o shofar. Paulo sabe disso, está dentro das entranhas do caráter de Paulo. Então Paulo está pensando assim, peraí, Jesus ressuscitou sendo ele a primícia dos que dormem. Cristo primeiro, depois, vamos lá, a gente pode pegar o texto aqui, para não ficar nas minhas palavras, vamos lá, para que você entenda onde Paulo quer nos levar, e eu vou já ler um pouco o Velho Testamento, para que você possa entender a mente de Paulo, que não é a tua nem a minha. Verso 23, cada um, porém, por sua própria ordem, existe uma ordem estabelecida para a ressurreição ocorrer. Cristo, vírgula, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então olha lá, no ciclo de ordem, para ver a ressurreição dos mortos, doutrina ensinada em Coríntios, Paulo aplica a colheita da terra, que Deus ensinou a Israel. Ele fala, pela ordem Jesus ressuscita, é o primeiro. Mas depois dele vem as primícias. E depois os que são de Cristo. Espera aí, primícias os que são de Cristo, primícia. O que ele quis dizer com primícia? O que ele estava querendo nos mostrar? Aí, querido, é importante que eu vá com você agora, rapidamente, para você ter a mente de Paulo, ou tentar ter. Levítico, vamos lá, rapidinho. Vou tentar ser aqui econômico. O tempo sempre é muito curto. Qualquer coisa, se tiver dúvida, e a gente voltando ao trabalho, Rua Manuel Miranda da Silva 19, Engenhoca, Niterói, Rio de Janeiro. Aparece aí quem te explica com maior detalhe. Não podem roubar de você aquilo que Deus lhe deu, porque é isso que vai te mostrar em que período você se encontra. Em Levítico capítulo 25, não dá para ler o capítulo inteiro, mas aqui está algumas orientações sobre colheitas da terra. E eu vou ler do verso 1 ao verso 7, diz assim, Disse o Senhor a Moisés, no Monte Sinai. 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará os sábados ao Senhor. Verso 3. 6 anos semearás no teu campo,
6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. 4. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. 5. O que nascer de si mesmo, na sua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. 6. Mas os frutos da terra, em descanso, vos serão por alimento. E a ti, a teu servo, a tua serva, o teu jornaleiro, o teu estrangeiro, que peregrina contigo. Verso 7. E ao teu gado e aos animais que estão em tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Agora eu vou ler do verso 8 ao verso 13. Contarás 7 semanas de anos. Respeita agora o jubileu. É apenas ensino sobre a colheita na terra. Daqui a pouco a gente arruma na tua cabeça. Contarás 7 semanas de anos. 7 semanas de 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Verso 9. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. 10. Santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Verso 11. O ano 50º vos será jubileu. Não semearás nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas, não podadas. 12. Porque é jubileu santo será para vós outros. O produto do campo comereis. 13. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Esse é o texto. Agora, por favor, antes que a gente venha explicá-lo ou colocar uma visão mais ampla, vai em Êxodo comigo para a gente pegar tudo de uma vez. Êxodo capítulo 23, por favor. Êxodo capítulo 23. Ok? Ao falar a respeito das festas, e dentre elas existem as festas das colheitas, eu vou ler a partir do verso 15, embora eu queira o 16. Vamos lá. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. 16. Guardarás a festa da cega. Guardará a festa da cega, da colheita, dos primeiros frutos, primícia, do teu trabalho, vírgula, que houveres semeado no campo. E a festa da colheita, a segunda colheita geral, a primícia veio, depois a colheita geral, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Verso 17. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. 3 vezes no ano, colheita. Vamos tentar juntar o texto de Levítico que nós lemos. Preste atenção, eu acho que você já está pegando. Deus disse assim para o povo de Israel: Israel, vocês vão entrar na terra de Canaã. Vocês vão viver do que a terra produz. Vocês vão trabalhar com essa terra 6 anos. 6 anos. E a terra vai lhe dar tudo o que vocês precisam para comer. O 7º ano não trabalhe. Deixa a terra descansar. O que nascer da terra, deixa o pobre, a viúva, o necessitado recolher. Se você quiser saber como é que funciona, livro de Ruth, Ruth e Noemi. Você vai ver lá Ruth colhendo na pobreza de Noemi. Tá ok? Agora presta atenção. 6 anos trabalha. No 7º descanso. Se você quiser estudar, você estuda, ó. De Adão a Abraão, 2.000 anos, equivale a 2 dias. De Abraão a Jesus, mais 2.000 anos, 4.000 anos, mais 2 dias, 4 dias. Até os dias de hoje, 2020, mais 2 dias, 6. Em 6 dias, nós estamos agora adentrando, já estamos nele, no 7º do descanso. Isso é só para você entender. Deus vê a terra, o planeta, como um lugar de colheita. Por isso está escrito em Tiago, capítulo 5, que Deus espera as primeiras e as últimas chuvas para colher o fruto precioso da terra. Paulo entende sobre isso, por isso ele conta a história da ressurreição dos mortos associado à colheita dentro de Israel. Você está entendendo? Está pegando? Está compreendendo? Quando te roubaram esse entendimento, você fica assim perdido. Ó. Tinha uma propaganda antigamente que dizia Varingue, 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 Cruzeiro. Você está perdido. Porque você não consegue alinhar que Paulo escreve aos Coríntios com base na cultura que Deus entregou. Voltemos lá a Levítico para entender. 6 dias trabalha, no 7º descansa. Ok? Mas Deus trabalha em algo um pouco mais amplo. Ele diz assim: você vai contar 7 anos, 7 semanas de anos, que dá 49 anos. No 50º, 50 anos,
você traz liberdade a todo aquele pobre, frágil ou alguém que esteja em condição inadequada. Vou explicar melhor. Como a nação de Israel era uma nação de colher e plantar, podia ser que a Rebeca fosse uma pessoa que plantou, a Fernanda e outra, e o plantio dela não foi bem, ela não obedeceu o Senhor e não deu o que tinha que colher. Ficou empobrecida, miserável, não tinha como a história de Ruth e Noemi, para você entender. Então o Senhor dizia o quê? Caso isso acontecesse, você podia procurar uma família de Israel que tinha condição de te empregar, você trabalharia com ela durante um tempo, 6 anos, e no 7º saía forro. Também, depois de 50 anos, todos aqueles que trabalhavam, todos aqueles que eram escravos, Deus dava liberdade para zerar, resetar, começar de novo. Essa é a orientação para a colheita na terra. Agora, presta atenção. Lembra que na semana passada eu coloquei esse círculo aqui, ó, tem na internet, que são as festas do Senhor. Olha só, a Rebeca está aqui. Como é que começa a colheita? É no mês de Nissan, não é isso? É o primeiro mês do calendário religioso, Nissan. A colheita se estende, ó, Nissan, conta em 1, né? Aqui tem Iar 2, você tem Sivan 3, Tamuz 4, nós temos aqui Elul 5, aqui você tem outro mês que está aqui, Abis 6, e por fim o 7º mês, Etanim ou Tislim. A colheita do Senhor, a colheita na terra, vai dar Páscoa, escute, vai dar Páscoa, colheita, dentro do território de Israel, vai dar festa da Páscoa até o toque de chofar de Yom Teruah. Isso não está te ensinando nada. Deus está tentando dizer assim, eu estabeleci em Israel colher frutos na terra, colher, começa com a cevada, com o trigo que vai da Páscoa até Shavuot, Pentecostes. Você colhe ali, como está aqui, a cevada, você colhe aqui o trigo, você colhe aqui a romã e outros frutos, oliveira, nesse período. Mas essas colheitas continuam no nosso calendário, ok? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Quando que se para de colher na terra? Quando a lua nova aparece e diz, presta atenção, Rosh Hashanah, novo ano, Yom Teruah, festa do chofar. Quando a trombeta toca, escute, quando a trombeta toca, vou repetir de novo, quando a trombeta toca, você para de colher. O que Paulo vai dizer para nós na revelação de Coríntios e depois de Tessalonicenses? Que o Pai estabeleceu uma colheita de homens na terra, de almas na terra. E que Cristo é o primeiro que ressuscitou. Ok? Depois, as primícias. E depois, nós. Não abrir e fechar de olhos. Aí nós temos primícia, colheita geral e vai ficar faltando uma. Olha que coisa louca, impressionante. Quando em Yom Teruah você toca o chofar e encerra a colheita, tudo que ficar na terra, que crescer por si só, fica para o pobre, para a viúva, para o órfão, para o desamparado. O que Deus quer dizer com isso? Há 3 colheitas feitas dentro da cultura de Israel. As colheitas das primícias, o primeiro fruto que sai é dado ao templo, ao sacerdote. A colheita que faz com que eu possa me alimentar, a geral. E Deus ordenava que uma colheita chamada colheita de rabisco, ou colheita dos cantos, ficasse para a pessoa pobre e humilde pegar, coisa que Ruth fez. E que deu comida a Noemi. Então, peraí, vamos olhar o plano maior, o mundo como um campo. Se você tem dúvida, eu não vou ler. Está na parábola, né? Em Mateus capítulo 3, na explicação da parábola do joio. O Senhor diz que a semente que foi lançada no campo, o campo é o mundo. Então, peraí, Deus vê o mundo como um grande campo. E o que se aplica à colheita no campo do mundo é aquilo que Deus ensinou a Israel. Então, Deus tem como estabelecido colheita sobre as almas na terra. E quando que acaba a colheita no plano de Israel? Com a festa de Yom Teruah. Ao tocar o toque de Yom Teruah, que é o toque do chofar na festa das trombetas, acaba a colheita. Agora pega comigo. Eu não quero que vós sejais ignorantes como os demais. Mas, perceba, Paulo disse aos Tessalonicenses, vou ler já isso. Ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo, e nós os vivos, no abrir e fechar de olhos, serão transformados e receberemos corpos incorruptíveis. O que Paulo estava anuindo? Que a ressurreição chamada arrebatamento da igreja, ela vai ocorrer quando tocar o chofar.
Então presta bem atenção, Deus estabeleceu para o povo dele, que o povo dele podia plantar na terra 6 anos, no 7º tinha descanso, estamos nele, e mais, ele estabeleceu 3 colheitas ao longo do ciclo anual. Colheita das primícias, colheita geral e aquilo que pelos cantos ficarem, chamado rabisco, que fique para o próprio para a viúva. Quero te dizer que biblicamente o Senhor estabelece, dentro do plano dele, aqueles que foram tomados com Cristo, chamado primícias. Deus estabelece uma colheita geral, que Paulo chama de tocar, o arrebatar, o tomar, não abrir e fechar de olhos. E o Senhor ainda vai, pela sua misericórdia e graça, no tempo do Apocalipse, da grande tribulação sobre as nações inteiras, recolher alguns pela sua bondade. Então presta bem atenção que Deus escondeu verdades profundas que Paulo entendia dentro da cultura de Deus entregue a Israel. Quer ficar com mais clareza? Vamos lá, não me custe. Tessalonicenses, ou melhor, eu vou em Coríntios primeiro, porque Paulo começa a falar de tocar trombeta nesse próprio capítulo de Coríntios 15, que eu não li, mas agora eu vou ler. Eu li até um certo verso e agora eu volto com você lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 agora. Entra na mente de Paulo agora, entra na mente de Paulo. Paulo conhece essas histórias. Paulo conhece essa cultura. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da tal da última trombeta. Que última trombeta é essa? Depois você vai ver, daqui a pouco a gente vai falar. São 100 toques, tem a última a tocar. A trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que o corpo mortal se revista da onde? Da imortalidade. Eu não vou ler mais. Só que Paulo não fala disso só aqui. Aqui ele coloca assim, dentro da ideia de ressurreição, tem que se tocar uma trombeta para os mortos ressuscitar. E dentro do plano de Israel, a trombeta só toca no mês de Tirrim. Não quer dizer que não há o toque de arrebate, como foi dito em Levítico. É um outro assunto, mas eu quero mostrar a vocês algumas coisas que são importantes. Tessalonicenses, para que a gente fique no mesmo ideal. Paulo sabe do que eu estou dizendo, e muito bem. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu tenho dito que tem que olhar para a figueira. Israel é o relógio do eterno. Os romanos, católicos, mitraicos esconderam isso. E o Espírito Santo tem nos revelado nos últimos dias, para que a gente reconheça a sua vinda. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorante. Ignorante é alguém que ignora algo. Não é ignorante porque a pessoa é um burro, não. Ignora, não tem conhecimento. Com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ou seja, não fica triste porque alguém morreu. Paulo que é cheio de esperança. Verso 14, olha lá, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha o assunto de novo voltando. Assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que? Ora, verso 15, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, olha a palavra ordem de novo que está lá em Coríntios. Que palavra de ordem é essa? É a ordem que Deus estabeleceu dentro dos ciclos de plantio e colheita dada a Israel. Ouvida a voz do arcanjo, a ressoada tal trombeta de novo, de Deus, descerá dos céus. A palavra trombeta, se você olhar no original, é shofar. E os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Paulo está novamente falando de ressurreição, e o que ele atribui? Tocar da trombeta. Agora que coisa interessante. Eu espero que você tenha entendido esse quadro aqui. A colheita começa no mês de Nissan, primeiro mês do calendário religioso, chamado também de Abib. Depois você tem aqui, na ordem, né? Sivi, né? Ou aqui dá, ou o nome, né? Iar. Outro aqui, Ab, outro Sivan, que são os meses, Tamuz. E por fim, Elu, e então o mês aqui de Tisrim, que é onde estão as festas, as 3 últimas festas, por ordem. Yom Teruah,
né? Festa das trombetas, Shofar, Yom Kippur, dia do perdão, e Sukkot, festa dos tabernáculos. Olha que coisa interessante. Eu peguei aqui um livro judaico, tá? Aonde o autor nos fala algumas coisas interessantes sobre o toque do shofar. Eles têm o conhecimento. A gente só sabe sobre a quaresma e o Papai Noel. Não? Ele diz aqui na página 30 deste livro: são 10 as características do toque do shofar na festa de Yom Teruah, ok? Ou seja, durante esse tempo todo que Israel esteve em sua terra, 10 coisas foram colocadas no coração de todo israelita, o que representa tocar o shofar. Eu quero me deter apenas em 6 delas. Diz aqui o rabino o seguinte: o Rosh Hashanah, que é o dia do ano novo de Israel, que é no dia de Yom Teruah, no dia do toque do shofar, quando a lua nova aparece, marca o começo da criação, o dia em que Deus criou o mundo e se tornou o seu rei. Assim como se costuma tocar trombetas para glorificar um rei e proclamar submissão diante dele, do mesmo modo mostramos a nossa aceitação do reinado de Deus através do toque do shofar. É uma das características da festa e uma das lembranças quando se toca o shofar. Segunda característica, em um Rosh Hashanah, marca o primeiro dos Aseret Yemen, Teshuvah, 10 dias de arrependimento, ou seja, a partir do toque de Yom Teruah, do shofar, terão 10 dias para Yom Kippur. Ou seja, todo judeu sabe que ao tocar os dias de shofar, o judeu tem que preparar o seu coração para encontrar com Yahvé, que vai passar em revista toda a nação de Israel, que era o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação por ele, pela família dele e por todo Israel. Ok? Então diz, vamos continuando aqui: portanto, tocamos o shofar para anunciar o início desse período. É como se advertíssemos quem quiser se arrepender, que o faça, já que quem não quiser, que não reclame, depois do que lhe for destinado. Também os reis exercem poder assim, anunciando os seus decretos com toques de trombeta. Terceira característica do dia: o toque do shofar nos lembra da revelação do Monte Sinai, que também foi acompanhada pelo soar de shofar, de trombetas. Assim, quando escutamos o shofar, recordamos esse acontecimento, voltamos a aceitar sobre nós aquilo que nossos pais aceitaram sobre eles. Outra característica: o toque de shofar nos lembra que o grande dia de julgamento está próximo, conforme declara o versículo X, né? Que próximo está o grande dia do Eterno, um dia do soar do shofar e do bradar. Nono, o toque do shofar nos lembra da futura convocação de todos os exilados do povo judeu e estimula o nosso anseio que isso ocorra em breve, conforme o versículo de Isaías 27:13 declara: nesse dia será tocado um grande shofar que atrairá os que se perderam na terra da Síria. E por fim, eu queria que você meditasse, porque Paulo sabia disso. E aqui chega onde eu quero. O toque do shofar nos lembra da ressurreição dos mortos. É isso aqui? Conforme o versículo X declara: ó vós, todos os habitantes do mundo, todos os residentes da terra, quando nas montanhas for erguido um estandarte, vereis o quando soar o toque do shofar e ouvireis. Então, pera aí. Para a cultura de Israel, o toque do shofar, entre muitas coisas que representa o tocar para que os mortos sejam ressuscitados. Entendeu o que Paulo diz ao tocar do último toque? Agora, como acontecia isso? Bom, como não dá numa live dessa de 1 hora e pouca falar tudo, eram feitos os seguintes toques. O povo de Israel, quando chega no período de setembro e outubro, no mês de Tisrim, no calendário hebraico, eles ficam esperando o surgimento da lua nova. E é engraçado, é a única festa que você não sabe dia e hora. E Jesus falou: eu não sei, como filho do homem, nem ninguém, o dia e a hora que eu volto, só meu pai. É a única festa que você não pode marcar, porque depende o quê? Da lua nova aparecer. Quando a lua nova aparece, e o rabino sacerdote vê, o que ele faz? Ele toca o shofar. Existe 3 toques, mais 3 toques, mais 3 toques, 9, depois 12. E são um total de 100 toques até chegar o dia do perdão de Yom Kippur. E aí você vai ter o último toque. E Paulo disse: quando tocar o último toque, não é isso?
os mortos estarão primeiro. Paulo está falando de ressurreição dos mortos, de arrebatamento, ligado a todo o procedimento na nação de Israel. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, está confuso, é porque lhe falta a necessidade de aprender sobre o que eu estou tentando lhe mostrar. Paulo não citou aquilo à toa, ele não teve um sonho e acordou atribulado, não, ele estava ligando colheita da terra, ciclos de colheitas que Deus estabeleceu nas festas de Israel, com a colheita de homens e mulheres na terra. Eu citei para você, mas não li, mas eu leio. Vamos lá, Tiago, por favor, para que você possa compreender. Eu não posso nesses poucos tempos ler tantos textos, mas eu tento de alguma forma ajudar você a entender. Tiago capítulo 5, por favor. Tiago capítulo 5. Achou aí Tiago 5 na sua Bíblia? Diz assim, eu vou ler do verso 1 para você entender. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. 2. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de trás. Essa palavra se convém muito para os dias atuais. Eis o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. E há de devorar como um fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Nos últimos dias, escute isso. 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo, guarde. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo, a terra é um campo, e por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. 5. Tende vivido regaladamente sobre a terra, falando dos ricos, dos malfeitores, tende vivido nos prazeres, tende engordado os vossos corações em dia de matança. 6. Tende condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. 7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda de quem? Do Senhor. Eis que o lavrador, olha aí, eis que o lavrador aguarda com paciência o que, gente? O precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas são no mês de Abib e Nissan, as últimas são lá na época de Yom Teruah. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados, eis que o juiz está às portas. 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. 11. Olha lá, eis que temos por felizes os que perseveram firme, tendes ouvido a paciência de Jó, e visto que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Uau! Tiago está dizendo assim, em síntese, os ricos estão usufruindo dos pobres, até mesmo roubando o salário, e o clamor das pessoas humildes chegou até os céus. E Deus, o Eterno, tem trabalhado com chuvas, as primeiras e as últimas chuvas sobre a terra, para buscar colheita dos homens. O que eu estou falando é tão sério, tão real, e Paulo sabia tanto disso, que lá em Mateus, vamos lá, eu li esse texto semana passada, mas bem ilustre agora. É que os textos vão me brotando na cabeça, e o tempo é curto, eu não sei para onde eu vou, de tanta informação que o Espírito Santo vai nos dando. Mas diz aqui, ó, Mateus, capítulo 27, na sua Bíblia, por favor, olha aqui. Olha aqui como Paulo falou, Cristo e as primícias, não é isso? Pois bem, Mateus capítulo 27, versículo 51. No dia da morte de Cristo e ressurreição, no Shabat, verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam quem? As rochas. 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. 50. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aí a primícia aí. Entendeu? A primícia. Ah, não entendi não, pastor, não entendi nada. É, meu querido, no Velho Testamento todos morriam na esperança dos sacrifícios que eram sombra dos bens vindouros. Então aqueles que morreram sacrificando animais apontavam para Cristo. Morreram e foram colocar no seio de Abraão. Quando Jesus disse está consumado e morreu e ressuscitou, ele foi lá no seio de Abraão pregar Abraão, Isaac, Jacó, ok? Josué. Eu não posso falar de Moisés, tem algumas exclusividades sobre ele. Eliseu, e todos aqueles que morreram na esperança, é as primícias das primeiras chuvas que caíram sobre a terra. Aleluia! E quando Cristo ressuscitou, Cristo tomou cativo o cativeiro. Foi lá no seio
Lá no Hades, Geena, que é seio de Abraão, grande abismo e inferno. O seio de Abraão está fechado. O pessoal agora está no paraíso, esperando Jerusalém estar pronta. Porque eles sem nós não são aperfeiçoados. E é tanta informação. Muitos que te conduzem te enganam. Deus tem dado de beber de uma água vivíssima que vem do trono da graça e que passa pela raiz que sustenta tudo. Israel. Eu peguei aqui, tive o carinho, porque em Yom Teruah se dá alguns toques de preparação para o dia de Yom Kippur. Entre Yom Teruah e Yom Kippur é 10 dias, onde o judeu israelita faz penitência, olhando para dentro de si, olhando sua casa, para ver se a vida dele está em ordem, porque eles acreditam que no dia de Yom Kippur Deus vai até Israel e olha se eles estão corretos. Por isso que a Bíblia diz, afligirei as vossas almas. Eles dão toque de shofar, e como falamos, toques lembram e tragam a memória de todo judeu que representa em cada situação. Uma delas é a ressurreição dos mortos. E aí eu separei porque existem toques diferentes. E vai ser esse toque que você vai ouvir antes de sumir e ser arrebatado. Vai ser um desses toques. Se você estiver andando com Deus de verdade, vai ser um desses toques. Você tem o primeiro toque, que se dá, chama teruá. É o primeiro toque. O som é esse. Então, pega o som. Quem é militar sabe o que eu estou dizendo. A direita vão ver, a esquerda vão ver. Meia volta tem que ter um som. Esse é o som. Quando você vê a lua nova e toca para dizer... É shofar, parou a colheita, temos que colocar os nossos olhos no Senhor, temos que nos preparar, encontraremos com Ele daqui a 10 dias, no dia de Yom Kippur. Qual é o som, por favor? Todo judeu que ouve esse som diz, epa, Deus está vindo daqui a 10 dias para olhar como está o nosso caráter, a nossa família, a nossa moral, se temos pecado. Nós temos que nos preparar, nos constranger, temos que nos humilhar, pedir perdão. Esse é o toque que diz, é Rosh Hashanah, é Yom Teruah. Agora, acompanhado desses toques, você tem o Tequiá, que é o toque de arrebate, de despertamento. Acorda, ele está vindo. Acorda, desperta. Ele vai passar a tropa em revista. Ele vai tomar e arrebatar, ressuscitar. Esse é o toque. Vê se ouve. Esse é longo. É despertador. Esse é o toque que diz, esteja percebido, Ele, o dono, está chegando. Prepara-te para encontrar com Deus, ó Israel. É esse toque longo, chega a arrepiar ao tocar a trombeta. Só que esse toque, que é o tequiá, ele é acompanhado do shevarim. São toques curtos que chamam o povo de Israel à penitência, ao abandono do pecado, ao arrependimento, que é o que o Espírito Santo tem dito sobre toda a terra no tempo da colheita. Arrependei-vos, arrependei-vos, está próximo o reino dos céus, para de andar em pecado, mude de vida. Esse toque, que você vai ver que é diferente, é o toque de preparação, de contrastimento, de tristeza para o dia de Yom Kippur. E esse toque está sendo dado hoje no meio das nações. Arrependei-vos. Olha o toque. Paulo disse, como se preparará para a guerra se não souber o toque? Quem é militar sabe, se o Renato está assistindo aí, se a Lohane está assistindo, sabe. Manda o corneteiro dar o toque, apresentar armas, e manda a Lohane fazer direita, vão ver para ver o que acontece com ela. Você tem que saber o som no ouvido e o que ele representa. Um israelita sabe os que representa cada um desses toques. A pergunta que eu faço é, você sabe o que representa? Porque Paulo disse, em Coríntios e em Tessalonicenses, ao tocar a última trombeta. Você vai me perguntar, qual trombeta? Eu te dei os 3 toques. O de preparação para a entrada de Yom Teruah. O tequiá, que é um toque longo, dizendo,
Ouve, Israel, se prepara para encontrar com ele. E esse toque retinido, cortado, que diz, contrasta o teu coração, se arrependa. Esse último toque, ele está sendo tocado entre as nações, desde o dia que Jesus subiu aos céus e entregou à igreja sua responsabilidade. Só que o nosso tempo, e isso foi uma outra pregação, a plenitude dos gentios está se findando. Agora eu lhe pergunto nessa reflexão, a figueira fala? A figueira revela o profundo escondido? É por isso que o diabo investe o tempo inteiro em que Israel seja odiado e ridicularizado por todos. Mas faz um estudo. Veja qual o número de pessoas que ganharam o prêmio Nobel no mundo, se a sua maior parte não é israelita. Procura saber por que o israelita prospera financeiramente e o gentio só vive na miséria. Porque Deus deu a eles os valores do céu. Não são os valores de Israel, são os valores do céu. E Paulo, quando escreveu cada pedacinho, inclusive sobre arrebatamento e vinda de Cristo, ele estava ligado à cultura que ele aprendeu desde a infância. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Você foi criado aos pés de quem? Você foi criado aos pés de que cultura? Queridos, seja sincero. Você está familiarizado com o dia dos namorados. Você sabe até a data do dia de festa de reis. Você sabe qual é o dia da quaresma. Você sabe que tem que deixar de comer carne e comer peixe na sexta-feira da paixão, domingo de Ramos. Essas coisas fazem parte da sua cultura, mas aquilo que Deus deu na sua palavra nós não queremos saber. É onde nós erramos. Quando nós pegamos o texto isolado, fora do contexto, que é princípio heresia. Aí o cara com a mente gentia quer entender algo que vem do céu. Quer ver um exemplo bom? Procura na sua Bíblia. Todo o original da Bíblia, quando fala de chifre e que está ligado a som, a palavra é shofar. Me vai o tradutor, coloca buzina. Então, quando tocar a buzina, a buzina eu tenho no meu carro. Buzina tira o sentido. Quer ver outra boa? Todo profeta no Velho Testamento era comum preparar um chifre de carneiro, limpá-lo e colocar o recipiente de azeite. Ele levava na mão ou na veste. E quando era para ungir alguém, como fizeram com Davi, o profeta Samuel, ele pegava o chifre, tirava a tampa e derramava o azeite. Vai ver na tradução da sua Bíblia o que houve de preconceito. Não estou dizendo que a Bíblia está escrita errada. É na hora da tradução, a gente fica com preconceito de colocar chifre. Quer ver outra boa? Existem 2 altares descritos dentro do tabernáculo. Altar do holocausto e altar do incenso. Lê a descrição que Deus estabeleceu. Então farás um altar de holocausto, de madeira de acácio, cobrirá de bronze, e haverá 4 chifres na sua extremidade. Esse é o original, chifre. Mas a gente é preconceituoso, a gente põe 4 pontas. Meu dedo é ponta, mas não é chifre. Meu cotovelo pode ser uma ponta, mas não é chifre. Quando eu tiro a origem, eu perco a essência da interpretação. Entendeu, queridos? Por isso que eu estou dizendo, Jesus avisou, olhai para a figueira. Aprendei sobre a figueira. O que você sabe sobre a figueira? Te ensinaram através de Hitler, te ensinaram através dos antissemitas, as pessoas que odeiam Israel, a odiar esta nação, a desprezar tudo que eles falam. Queridos, Israel, como nós, precisamos ser salvos por meio de Jesus Cristo. Mas Deus entregou a eles a promessa, o culto, a legislação, está na mão deles. Quer saber quando Jesus vem? O filho não sabe, nem os anjos, mas o pai sabe. E Jesus falou, eu não vim de modo próprio, tudo quanto eu vi meu pai fazer, eu faço. Onde que ele viu o pai dele fazer? No tal do Velho Testamento. Que Deus disse, por meio de apóstolo Paulo, após gentios, a lei nos serviu como aio, para nos apontar quem? Cristo. A lei é sombra dos bens vindouros, não imagem real. Mas pela sombra se encontra a realidade. Agora, te digo uma coisa, sem a sombra é difícil saber se existe alguma coisa vindo por aí. Então, queridos, o que eu quero que você perceba nessa reflexão é, aquilo que falamos em pregação anterior, que a figueira nos ilustra valores, está aqui definido. Eu coloquei aqui na minha agenda, para não esquecer, no final eu coloquei 7º mês, Itanim, Tisrim, do calendário de Israel. Nosso mês corresponde a setembro e outubro. Do 1º mês, Abib Nissan, até o 7º mês, que é Tisrim ou Itanim, a colheita encerra com o toque de shofar. Quando que a colheita encerra? Com o toque do shofar. Se a colheita encerra com o toque de shofar, nós hoje estamos na época da colheita no mundo inteiro de almas. E quando que vai se encerrar? Você pode responder aí. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Paulo disse assim, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e nós, os vivos,
no abrir e fechar de olhos. Acabou, colheu, é a última colheita, é o tocar do shofar. E aí quando o Senhor tomar a igreja, a noiva do Cordeiro, ele olha os seus olhos exclusivamente para Israel, para cumprir a 70ª semana de Daniel, que está faltando. 69 já se cumpriu, só falta uma semana de 7 anos, a 7 anos da grande tribulação. Ah, como disse o Espírito Santo, tenho muitas coisas a vos dizer, mas de difícil explicação, porque nós temos sido tardios em ouvir e em aprender. Mas eu espero pelo doce Espírito Santo, que o que a gente está falando aqui possa mexer no teu coração e na tua alma, para definitivamente romper com as cadeias do paganismo e dos gentios. A Bíblia diz que Paulo tinha uma missão. Eu queria que você entendesse muito a missão de Paulo. Meu tempo está se findando, né? O tempo que eu digo aqui do Facebook. Senão dizer que o pastor disse que está morrendo. Não, o tempo aqui do Facebook está findando-se. Olha o que Paulo fala a respeito da mensagem que ele tem para nós. Eu quero terminar com esse texto, que o tempo me dê aqui a oportunidade. Livro de Atos, por favor. Missão do apóstolo Paulo. Dita por Jesus e repetida por Paulo. Porque o pessoal fala assim, amado apóstolo Paulo é o meu guia, meu orientador. É? Então tá bom. Qual é a missão dele que Jesus deu a ele? Ele repete em Atos 26, quando ele vai contar do encontro dele com Jesus. Isso não tem em Atos 9, mas em 26 tem. Verso 15. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Yeshua, Jesus, a quem tu persegues. 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me viste, aleluia, não foi só em Atos 9, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O segredo está lá em Gálatas 1, depois você vê lá no deserto, mas isso para lá. Verso 17. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Qual a missão? Mestre, que eu vou para os gentios para quê? Verso 18. Para lhe abrir os olhos. Eu estou tentando fazer isso aí. Convertê-lo das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Herança. Qual é a herança que Deus quer repartir com nós? A que Ele entregou a Israel. Só que nós somos filhos adotados, não legítimos, mas adotados pela sua misericórdia. Qual é a missão de Paulo? Transportar você e eu do império das trevas, das potestades de Satanás, para o reino do Filho do seu amor. É a missão do apóstolo dos gentios. Eu espero que essa mensagem lhe faça refletir o quanto é importante você enxertar-se definitivamente. Não para ser um judaizante, por favor. Você não será justificado e santificado porque usa um kippah ou porque usa um talit. Você é santificado, regenerado, purificado, lavado e redimido por uma única pessoa que é digna de toda a honra e toda a glória, a obra de Jesus Cristo na cruz. Mas nunca esqueça, depois de salvo pela graça, a pergunta que fica é: como que um salvo anda? Como que um salvo marido vive? Como que um salvo filha deve comportar-se? Como uma salva esposa deve se comportar? A gente não faz para obter, nós obtemos, por isso é que fazemos. Por isso, fica essa reflexão nessa noite. Olha para a figueira, porque o verão já se aproxima. E a geração que viu Israel voltar para sua terra não passará sem que tudo se cumpra.